Amém, queridos? Graça e paz. Irmãos, eu estive meditando um tempo atrás num texto de Mateus, capítulo 3, versos 13 a 17. O batismo do Senhor Jesus por João Batista no Rio Jordão. E ao ler a leitura, o Espírito falou comigo: Wagner, presta atenção nisso aqui. Jesus falando através do seu Espírito, eu poderia não obedecer, porque o batismo de João era um batismo de arrependimento, queridos. Então não precisava. Mas para se cumprir toda a justiça, eu fui obediente. Olha só que interessante esse texto, queridos. O tema da mensagem é como fazer Jesus sorrir. Então vamos seguir o exemplo do nosso Senhor, que fez seu Pai sorrir? Olha que interessante esse texto. Mateus 3, versos 13 a 17. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhes, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Olha aí. Jesus falou em João: Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus ele poderia não se batizar ali. Ele não precisava de arrependimento, ele nunca pecou. Mas para se cumprir toda a justiça, ele não veio fazer a sua própria vontade, ele veio fazer a vontade do Pai, queridos. E eu creio que aqui foi uma tentação. Lembra que em Hebreus está escrito que Jesus foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado? Ele, como nós, ele sofreu toda sorte de tentações, porém sem pecado. Jesus foi tentado aqui. É verdade, eu não preciso me arrepender, eu nunca pequei, então não vou batizar não. Mas para se cumprir toda a justiça, ele teve que se batizar. Ele se batizou, queridos. Ele obedeceu. Então, ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito do próprio Pai, descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, olha aí, a voz do Espírito de Deus, ou seja, do próprio Deus. E uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E o Espírito me agarrou e falou: Wagner, por que o Pai falou isso para mim? Bate-papo com Jesus, queridos. Jesus falou comigo, o Espírito Santo é Jesus. Por que, Wagner, que o Pai falou comigo dessa forma? Porque eu obedeci. Eu não precisava, mas para se cumprir toda a justiça, eu não vim fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, o Pai falou acerca do Filho: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Interessante, estou lembrando aqui de um texto de Daniel, capítulo 9. No capítulo 10 também, o anjo apareceu para Daniel e falou: Daniel, homem muito amado. Por que Daniel era muito amado? Porque a graça o resgatou de forma unilateral, independente da sua escolha? Não, que Daniel era temente a Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia, buscava ao Senhor, lia a palavra, era obediente. Por isso que ele foi chamado de homem muito amado. E é exatamente, queridos, se quisermos ser de fato amados por Deus, nós temos que obedecer. Olha que texto maravilhoso. Nem coloquei esse texto aqui na pauta. João capítulo 14. Se quisermos ser amados por Deus, na prática, nós temos que... João 14, verso... Só tem que ver o verso aqui. 21. João 14, 21. Olha o que está escrito. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, e os obedece, esse é o que verdadeiramente me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Olha aí. E também eu o amarei e me manifestarei a ele. Então,
Se quisermos ser amados, ouvir o som do céu no nosso interior, tu és meu filho amado, tenho prazer em ti. Se quisermos ouvir essa voz, queridos, não a voz literalmente falando, mas uma percepção no Espírito, nós temos que obedecer. E no verso 23, João 14, respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra. E aí, como consequência, por obedecer a minha palavra, meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Pai e Filho habitam em nós. Se quisermos fazer Jesus sorrir, o Pai sorrir, temos que obedecer, queridos. Então, essa foi a revelação que eu recebi do Senhor. Tremendo, nunca tinha parado para analisar dessa forma. É verdade, o Senhor cumpriu toda a justiça. Não precisava ser batizado, mas não veio fazer a tua própria vontade. E por ter obedecido, uma voz do céu: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Assim como o anjo falou para Daniel, homem muito amado. Por quê? Porque obedece. E Jesus Cristo, meus irmãos, ele só se torna fonte de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 5, versos 8 e 9. Embora sendo filho, ele, olha aí, Jesus aprendeu a obedecer. É isso mesmo, queridos. Jesus aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Fonte de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Amém, queridos? A lei está tatuada no nosso coração para que nós possamos praticar, queridos. E Deus espera isso de nós. Agora, sem obediência, olha o que está escrito aqui em Hebreus 11:6. Sem fé, ou seja, sem obediência. Porque a raiz da palavra fé no hebraico é fidelidade. Fidelidade denota em quê? Perseverança, constância, obediência. Então, sinônimo de fé é obediência, queridos. Então, sem fé, sem obediência, é impossível agradar a Deus. Deus não vai a alma do Senhor não vai se comprazer conosco. Vai se comprazer? Perdoa, queridos, se eu falei o verbo errado. A alma de Jesus não se compraz com aqueles que desobedecem. Então, sem fé, sem obediência, é impossível fazer com que o nosso Pai, com que o nosso Senhor Jesus tenha prazer em nós. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha aí, a recompensa é para aqueles que o buscam. Obedecendo, queridos, a fé sem obras é morta. Amém? Está fácil de entender, né, queridos? Romanos capítulo 1, verso 5. Aleluia! Romanos capítulo 1, verso 5. Sinônimo de fé. Paulo entendeu. E olha o que ele falou aqui, Romanos 1:5. No 4, né, ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Por intermédio de quem, Jesus Cristo, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Com qual finalidade? Para obediência por fé entre todos os gentios. Obediência por fé. O apóstolo Paulo entendeu. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível fazer com que Deus tenha prazer em nós, queridos. Olha outro texto maravilhoso. 1 Pedro, capítulo 2, versos 6 a 8. Vamos ler a Bíblia, meus irmãos. 1 Pedro, capítulo 2, versos 6 a 8. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, o crer denota em obedecer, quem nela crer não será de modo algum envergonhado, confundido. Para vós outros, portanto, os que credes, que obedecem, é preciosidade, mas os descrentes, para os descrentes, ou seja, que não creem, ou seja, que não obedecem o Evangelho, a pedra que os construtores rejeitaram, esse veio a ser a pedra principal angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. Olha o detalhe. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes.
Então, quem obedece, a pedra é uma pedra de vida, é uma pedra eleita, preciosa. Mas para os descrentes, ou seja, que desobedecem, pedra de tropeço. Então, sem obediência é impossível agradar a Deus. Quer ver outro texto? Por que os corpos da geração de 20 anos para cima que saiu do Egito caíram no Egito? Olha só por que eles não adentraram a terra prometida, meus irmãos. E nós temos uma promessa de uma terra prometida. A nossa terra prometida é o milênio. Só entra nesse milênio, queridos, quem andar em santidade. E temos um exemplo aqui do povo que saiu do Egito. Olha só, Hebreus 3, vamos a partir do verso 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. A incredulidade aqui é desobediência, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado engana. A gente acha que está fazendo a coisa certa, mas não estamos. A palavra que vai dizer se estamos certos ou não. Aí ele continua, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Se, olha a condição indispensável, se, de fato, guardamos firmemente até o fim a confiança desde o princípio. E ele já explicando como é que nós guardamos a confiança até o fim. Enquanto se diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ele vai explicando. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Nós saímos do Egito, queridos, do mundo. Nascemos de novo através da obra de Cristo na cruz. Mas se nós celebrarmos a festa da Páscoa, a festa dos pães ázimos, com o fermento do pecado, nós seremos eliminados do povo. Porque aqueles que voltarem a pecar deliberadamente, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aí ele continua. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, erraram o alvo, não se arrependeram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Sem fé, sem obediência, é impossível agradar a Deus. Então, os incrédulos aqui são os desobedientes. E no verso 19, dentro do contexto, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Incredulidade é desobediência. Desobediência deliberada. É o que ele falou isso em Marcos capítulo 7, queridos. Vamos ler aqui. Marcos capítulo 7. Como é que nós adoramos a Deus? Qual é a base, o fundamento para nós adorarmos a Deus? Obedecer. Se nós não obedecemos, a nossa adoração não é aceitável diante de Deus. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 7, versos 6 a 8, queridos. Respondeu-lhes Jesus, bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus não falou isso em Mateus 7? Porque me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando. Então vocês estão me chamando de Senhor da boca para fora, mas o seu coração de fato está longe de mim. Em vão me adoram, olha aí, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, queridos. Quem negligencia o santo mandamento de Deus, adora em vão. Então não adianta levantarmos nossas mãos, adorarmos a Deus, se o fundamento é de areia. Oh, Jesus, obrigado. Para finalizar este vídeo, fundamento de areia, desobediência. Fundamento firme, que não cai, obediência. Olha só, queridos. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, obedece, será comparado a um homem prudente, olha aí as virgens prudentes, que edificou a sua casa sobre a rocha.
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, a qual casa somos nós, se perseverarmos até o fim. E esta casa não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Edificar sobre a rocha é obedecer. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, desobedece, será comparado a um homem insensato, virgens insensatas, virgens loucas, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Porque o fundamento é de areia. O fundamento de areia, desobediência. Fundamento sólido, que vai nos deixar firmes até o fim, obediência. É isso, queridos. Os obedientes têm poder no nome de Jesus. Porque Jesus falou aqui que o texto que nós lemos, nós vamos nos manifestar a Ele. Eu quero a manifestação de Deus para a minha vida, mas para isso eu tenho que guardar os seus mandamentos. O texto que lemos de João 14, versos 21 e verso 23. Tem que obedecer a palavra. Quando nós obedecemos a palavra, nós damos legalidade para que o poder de Deus se manifeste em nós e através de nós. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua palavra. Então, se quisermos fazer Jesus sorrir e o Pai sorrir, temos que fazer como Jesus. Obedecer. E aí sim, nós ouviremos a voz maravilhosa do nosso Senhor. E do nosso Pai também. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Coloca seu nome no lugar de Daniel. Bota seu nome. Você quer ouvir de Deus falando? Homem muito amado? Mulher muito amada? Faça como Daniel também, obedeça. Amém, queridos? Homem justo, temente a Deus. Foi citado em Ezequiel 14, queridos. Agora é para finalizar mesmo. Ezequiel 14. O povo de Israel estava em um tamanho pecado que Jesus falou que somente 3 pessoas seriam salvas naquela geração. Vamos ler? Filho do homem. Ezequiel 14, verso 13. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dessa geração, da época que Ezequiel estava profetizando, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, olha aí, nós não podemos produzir justiça? Nós não somos salvos por obras? Jesus está falando aqui, ó. Homens do Antigo Testamento, queridos, Noé, Daniel e Jó, eles, por sua justiça, não porque eu pratiquei no lugar deles, como os calvinistas ensinam. Não. Eu pratiquei, servi de exemplo, e eu fui o único que nunca pecou, e o meu sangue precioso, perfeito, resgatou todos da morte, tanto espiritual quanto física na eternidade, quando eu voltar. Mas, para desfrutar dos benefícios da cruz, tem que haver resposta. Então, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, só eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. No verso 20, olha só, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio daquela geração que Ezequiel estava profetizando, não salvariam nem a seu filho, nem a sua própria filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Olha só, queridos, como o povo estava. E o que vai anteceder a volta de Jesus? Apostasia. Irmãos, é o Espírito que não está deixando terminar. Vamos ler mais um texto aqui para finalizarmos. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não.
seja oportuno ou não, pregue a palavra. Ezequiel, que lemos aqui agora, o profeta Ezequiel, Jesus falou para Ezequiel no primeiro capítulo, pregue a palavra, Ezequiel. Fale para a casa rebelde, quer ouçam, quer deixem de ouvir. A mesma instrução de Paulo para Timóteo. Prega a palavra, Timóteo. Insta, quer seja oportuno ou não. Corrige, repreenda, exorta com toda a paciência a doutrina. Porque haverá tempo, já estamos nesse tempo e só vai piorando, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. É o tempo, queridos, que estamos vivendo, no tempo do fim. Dias terríveis que em 1 Timóteo 4 ele fala. 1 Timóteo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos que estamos vivendo, queridos, só vai piorar. Alguns apostatarão da fé por obedecerem não à palavra, não a Deus, mas a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. É o engano do pecado, queridos. Então, a questão obediência e desobediência vai fazer com que nós sejamos obediência para a salvação eterna ou desobediência para a condenação eterna. Que possamos escolher a vida. Então, queridos, se quisermos fazer Jesus sorrir, obedeça. É isso. É isso. Vou falar de novo. Se eu quiser fazer Jesus sorrir, Wagner, obedeça. Se você quiser fazer Jesus sorrir, obedeça. Amém, queridos? Aí sim nós ouviremos do nosso Pai maravilhoso. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém, queridos? Palavra de Deus para o nosso coração. Que essa palavra venha gerar temor ao nosso coração. Até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.